Voltando no intervalo, nosso assunto agora será o conflito no Oriente Médio. Inicialmente, meu boa noite, meu agradecimento aqui pela participação a Samuel Feldberg, doutor em Ciência Política pela USP e também pesquisador do Centro Dayan da Universidade de Tel Aviv. Boa noite, Samuel. Boa noite, William. Obrigado pelo convite. Vamos aos fatos. O Conselho de Segurança da ONU segue paralisado diante do conflito no Oriente Médio. Fracassou na tentativa de aprovar, mais uma vez fracassou, na tentativa de aprovar uma resolução. Isso aconteceu numa reunião de hoje. Rússia e Estados Unidos vetaram-se mutuamente. Confira. A proposta norte-americana recebeu vetos de russos e chineses. Embaixadores de ambos os países criticaram a ausência de um pedido explícito de cessar-fogo no documento. O voto contrário de Moscou era esperado após os Estados Unidos terem vetado, na semana passada, uma proposta encabeçada pelo Brasil e que teve o apoio de 12 dos 15 países que integram o Conselho. Не видим смысла поддерживать документ, который призван исключительно для одной цели – обслуживать геополитические интересы одного из членов Совета Безопасности. Já a proposta russa não obteve o número de votos necessários para ter validade. Foram apenas 4 favoráveis, 2 contrários e 9 abstenções. Russia has offered up yet another resolution in bad faith, and this council should not stand for it. Esse foi o terceiro fracasso na tentativa de adoção de uma resolução desde o início dos combates em 7 de outubro. Ainda no âmbito das Nações Unidas, a principal agência da organização que trabalha em Gaza informou que a falta de combustíveis na região vai forçar a interrupção dos trabalhos humanitários. Os médicos de hospitais estão apelando por ajuda da própria população. وهذا إذا استمر بالنفاذ ستتحول جميع المصابين في داخل مستشفى شهداء الأقصى إلى جثث وتتحول إلى مقابر. Além da questão da energia, a agência da ONU disse que o combustível é necessário para movimentar os caminhões que coletam e distribuem ajuda na fronteira com o Egito. Também nesta quarta, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o país está se preparando para uma invasão por terra em Gaza muito em breve. וזאת רק ההתחלה. במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. Do outro lado, líderes do Hezbollah, Hamas e da Jihad Islâmica se reuniram para discutir, abre aspas, como alcançar a verdadeira vitória da resistência, fecha aspas, no conflito. Samuel, o que nós apresentamos agora ao nosso público é um resumo de alguns dos fatos mais relevantes do dia no conflito ali no Oriente Médio ampliado, mas especificamente em Gaza. Eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, para analisar com você, a questão da capacidade de Israel em resistir às pressões diplomáticas internacionais que Israel considera dirigidas a diminuir a sua capacidade de combater o terrorismo do Hamas. William, nas últimas décadas, Israel demonstrou que não pode confiar em parceiros internacionais. O único parceiro internacional que sempre se posicionou ao lado de Israel foram os Estados Unidos, e mesmo com ressalvas, você certamente lembra muito bem como durante a guerra do Yom Kippur, a parceria dos Estados Unidos com Israel foi condicionada ao resultado político que traria o Egito para a esfera de influência dos Estados Unidos. Então, houve uma ponte aérea levando equipamento militar para Israel, principalmente para repor os estoques, mas isso levou o tempo necessário para que os israelenses aceitassem as condições americanas. Não há nenhuma expectativa por parte dos políticos e dos militares israelenses de que o mundo vai apoiar a defesa dos cidadãos israelenses. Há um sintoma de antissemitismo nessa fórmula, mas isso já foi absolutamente reconhecido pela sociedade israelense. O que eu queria aproveitar para mencionar em relação às imagens que nós vimos é o nome do hospital onde eles dizem que vai faltar combustível na faixa de Gaza. O nome do hospital
é Mártires de Al-Aqsa, que é uma organização terrorista responsável por atentados terroristas. Então, nós estamos falando de questões humanitárias, onde o governo, de fato, da faixa de Gaza dá ao hospital o nome de uma organização terrorista. E como é que Israel, então, vai esperar que o mundo se engaje na defesa dos interesses da população civil que combate o que uma organização terrorista como o Hamas faz? Samuel, eu vou insistir nesse ponto. Me parece essencial para o nosso público entender o que Israel está disposto a fazer. A declaração oficial do governo israelense é da eliminação, da liquidação total do Hamas na faixa de Gaza. E para isso está engajado numa operação militar que começa a ficar sem precedentes na história das operações militares israelenses. Não só pela intensidade dos bombardeios aéreos, mas pela enorme concentração de material bélico e de soldados junto às fronteiras de Gaza. Isso supõe que aconteça respeitando o que todo mundo diz que pretende respeitar, inclusive Israel, que são as leis da guerra. As leis da guerra nunca foram respeitadas em combates urbanos e adiante do que Israel está agora. O apoio manifestado por potências ocidentais tradicionalmente aliadas a Israel, como Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha principalmente, não parece ser incondicional, Samuel. Para onde o regime israelense vai levar isso então? O governo israelense, na verdade, não precisa, em princípio, do apoio da maioria dos países. É fundamental, obviamente, o veto americano no Conselho de Segurança, porque historicamente também, quando Israel é agredido num conflito, e nas últimas grandes guerras, pelo menos a guerra do Yom Kippur, o conflito com o Hezbollah em 2006 e agora esse enfrentamento com o Hamas, a reação israelense sempre esperou uma tentativa do Conselho de Segurança de interromper o conflito. É sempre uma intervenção do Conselho de Segurança para impedir uma reação israelense. E os israelenses contam com o veto americano para que isso não aconteça. Os outros países, em determinados momentos, apoiam as ações israelenses, em determinados momentos não. Houve agora uma solidariedade quase que inédita por parte dos países europeus. A proposta de Israel é de eliminar o Hamas como uma organização que governa a faixa de Gaza. A instituição vai continuar existindo, porque, como vocês já apresentaram muito bem, muitas vezes aqui no programa, como a Al-Qaeda, o Hamas é uma ideia, mas é uma ideia baseada na destruição do Estado israelense e, por isso, ainda que consiga sobreviver como ideia, não pode sobreviver como unidade operativa, uma estrutura que governa a faixa de Gaza, com consequências também para a população civil palestina. Dorival, deixa eu passar a palavra a você, levando em consideração um pouco o que o Samuel está mencionando. O Samuel nos dá... Samuel, por favor, se eu interpretei errado alguma coisa que você disse, você me interrompe imediatamente se eu estiver cometendo alguma injustiça com o seu raciocínio. Mas a minha leitura do que o Samuel acabou de nos dizer é o seguinte: Israel vai fazer o que acha que vai fazer sem levar em consideração o que a gente normalmente designa no vocabulário jornalístico a pressão da comunidade internacional. Porque no entendimento da sociedade israelense, só ela é capaz de se defender, sozinha, e não pode confiar em mais ninguém. A gente vê isso refletido nesse circo que foi hoje no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou seja, nós temos Israel com uma margem de atuação do ponto de vista das operações militares praticamente irrestrito, dada a paralisia da diplomacia, ou isso disfarça, na verdade, uma forte pressão internacional que limitaria a liberdade de ação militar israelense? Bem, eu acho que nada limitaria a ação militar israelense. Historicamente tem sido assim, né, William? Com a ajuda dos Estados Unidos, eles fazem o que querem fazer, sem ajuda também fazem o que podem, o que querem fazer. Eu acho que a expressão do que o Samuel está descrevendo
A gente viu ontem com aquelas declarações críticas ao secretário-geral da ONU, por parte do embaixador e do chanceler israelense, que depois acabaram se expandindo para a ONU em si, e hoje eles negaram vistos para funcionários da ONU entrarem em Israel. Então, acho que, do ponto de vista assim, o que é a comunidade internacional e a percepção israelense, pela minha experiência, das vezes que eu estive lá e acompanhando tudo isso, de fato, Israel considera que a comunidade internacional, de maneira geral, e a ONU em particular, estão contra Israel. Afinal, é uma lista grande de resoluções do Conselho de Segurança exigindo que Israel, por exemplo, se retirasse dos territórios militarmente ocupados. Isso desde 1948, na verdade, né? O Estado de Israel já começou em guerra com os árabes que reagiram à criação do Estado e ocupou ali mais de 20% além do que a partilha da ONU designava para Israel. Então, desde a fundação do Estado de Israel, ele está sucessivamente descumprindo decisões, resoluções do Conselho de Segurança. Então, esse é um longo e antigo contencioso. Hoje, o presidente Joe Biden, ao lado do primeiro-ministro australiano, voltou a defender, né, Israel e a falar do direito de defesa, mas, ao mesmo tempo, sublinhou a necessidade de respeitar o direito humanitário e também o direito internacional, no sentido de não fazer uma reação desproporcional, né, contra os civis na faixa de Gaza. Então, acho que isso desagrada Israel e, mais uma vez, reforça essa ideia que o Samuel estava nos descrevendo, né, que realmente Israel está sozinho, mesmo recebendo 3,8 bilhões de dólares por ano em ajuda militar dos Estados Unidos ao longo de 10 anos, aprovada pelo Barack Obama em 2015 e em vigor de 2019 a 2028, somando 38 bilhões de dólares. Daniel, você tem acompanhado, sobretudo, as tratativas diplomáticas via os contatos e as conversas e as apurações que você tem com diplomatas brasileiros. Não só, mas tem sido um foco do seu trabalho jornalístico, no mínimo desde que essa fase aguda do conflito se marcou. Daniel, nós vamos ter uma série de iniciativas ainda de muita, digamos, repercussão internacional, porque a Assembleia Geral agora vai tratar da mesma questão que o Conselho de Segurança não consegue, está paralisado. A diplomacia brasileira está pretendendo o quê agora, então? Provavelmente amanhã haverá uma votação, pelo menos a perspectiva de momento é essa, de resolução na Assembleia Geral da ONU, os 192 países que a compõem. Não há poder de veto, então bastariam 2/3 ali dos países para aprovar uma resolução, como aconteceu no caso da invasão da Ucrânia pela Rússia. A Assembleia Geral da ONU também foi convocada a se pronunciar, se pronunciou algumas vezes em caráter recomendatório, e aí a posição brasileira é mais discreta. É mais discreta porque o risco de ser aprovada alguma resolução mais desequilibrada é muito grande. A iniciativa de convocar essa sessão especial, retomar uma sessão especial sobre o conflito Israel-Palestina de forma mais ampla, partiu de um grupo de 57 países de maioria muçulmana, alguns nem árabes, Malásia, Indonésia, Nigéria, mas aí pontualmente o que está acontecendo agora é que hoje começou a circular um texto da Jordânia com 13 itens de uma minuta de resolução, muito focado no cessar-fogo, na criação de um corredor humanitário e sem mencionar, nos seus 13 parágrafos, sem mencionar uma única vez atentados terroristas ou qualquer menção ao Hamas. Então, fica a pergunta, será que Israel também não tem um pouco de razão ao suspeitar ali, ao se sentir um pouco isolado sempre, escamoteado, porque a comunidade internacional o acaba pressionando? A resolução amanhã, de novo, não trata de ataques terroristas.
da experiência que o Samuel relata, da experiência de cobertura na região do Lorival e a minha própria, que trabalhei muitas vezes cobrindo eventos lá no Oriente Médio, sim, Israel se vê isolada, e eu não quero entrar no mérito da questão, mas é um fato da política. Israel acha que a ONU, no fundo, não está nem um pouco preocupada com a capacidade de sobrevivência do Estado. Se tem motivos para isso ou não é uma outra questão, mas o fato, a gente não consegue fugir dele. Agora, um outro fato relevante hoje, no pronunciamento do presidente americano, Samuel Feldberg, que é a ênfase no final do pronunciamento com a qual ele fala da solução de 2 estados. Diplomatas experientes com os quais eu tive a oportunidade de conversar hoje, ressaltaram esse ponto, dizendo: Israel, preste atenção, o seu grande protetor, e até aqui, que endossou qualquer ação de Israel, vem desta vez com uma ênfase muito forte naquilo que Israel tornou praticamente impossível, através da sua política de ocupação dos territórios, sobretudo na Cisjordânia, pelos assentamentos e pela expansão deles, que dura mais de 30 anos, 40 anos, se você quiser, Samuel. O que Israel vai levar? O que Israel vai levar de pressão americana nesse sentido agora? Primeiramente, eu queria só fazer 2 comentários em relação ao que nós ouvimos. O Israel recusou vistos para a entrada de funcionários da ONU no seu território. Por que os egípcios não dão vistos para os funcionários da ONU entrarem no seu território e, a partir dali, na faixa de Gaza? Nós sempre deixamos de mencionar que uma das fronteiras da faixa de Gaza, que supostamente está cercada e bloqueada por Israel, é a fronteira com o Egito, por onde entra muito menos combustível, água, alimentos, medicamentos, do que pelas fronteiras israelenses. Esse é um ponto. Segundo ponto, a Jordânia está apresentando uma proposta de resolução que não só não menciona os ataques terroristas do Hamas, mas também não menciona que existem 200 reféns israelenses em mãos da organização terrorista. A ONU não menciona os reféns. A Cruz Vermelha, que sempre visita soldados capturados em todas as guerras, onde está a Cruz Vermelha exigindo que os reféns sejam apresentados em boas condições de saúde? É disso que eu estou falando em relação à desconfiança de Israel em relação à ONU, outras organizações internacionais e países do sistema internacional que estão preocupados com muitas coisas, menos com a ideia de 2 pesos e 2 medidas. Em relação à pressão norte-americana, eu sou totalmente a favor de pressão norte-americana e há um segmento importante da sociedade israelense que, no momento em que não houver organizações terroristas envolvidas na disputa pelos territórios e na proposta de que um território como a faixa de Gaza se mantenha como uma plataforma de lançamento de ataques contra o território israelense, vai eventualmente se engajar para que haja uma retomada das negociações. Vamos lembrar ao nosso público que em 2005 Israel se retirou unilateralmente da faixa de Gaza. Não temos tempo aqui para discutir as motivações israelenses, mas a faixa de Gaza poderia ter se tornado a Singapura do Oriente Médio. Todas as instalações de exportação de produtos agrícolas da faixa de Gaza que eram exportados pelos colonos israelenses foram deixados nas mãos da população de Gaza, da autoridade palestina que na época administrava a faixa de Gaza. Tudo aquilo foi destruído, foi transformado pelo Hamas 2 anos depois numa terra arrasada que só serviu a partir de então como uma plataforma de lançamento de foguetes contra a população civil israelense. Então, temos muito a discutir, talvez um programa inteiro para tentar esclarecer o que realmente acontece. Muito obrigado, Samuel Feldberg, doutor em ciência política pela USP, pesquisador do Centro Dayan da Universidade de Tel Aviv, em Israel, pela sua participação aqui na nossa roda. E boa noite, Samuel. Obrigado a vocês. Boa noite.